Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do podcast e hoje com a presença ilustre aqui do nosso amigo Felipe. Vou começar com o Felipe, daqui a pouco eu passo pro El Gatito, que ele é mais uma história para É nóis. Felipe, obrigado. Tamo junto. Já olhei aqui no release dele. Não quero ser chamado. Não gosto. É mais uma história. Eu já ia falar artista plástico, já ia tomar um esporro aqui. Nosso artista visual, hoje, nosso convidado é El Gatito. Obrigado. Visual, tamo junto, meu por mano. aceitar Valeu aqui o nosso demais. convite. Obrigado demais. Já vi Honra suas pra mim obras também. lá. Show de bola. Já pensei em vários lugares onde eu vou querer El Gatito. Vamos pôr em todos. Ele já chegou aqui olhando aqui na parede. Vamos fazer aqui, vou trazer um negócio aqui na mesa. nóis. Então, no próximo episódio, nada aqui vai estar desse jeito, vai estar tudo colorido Isso aí. com a assinatura do El Gatito. É isso aí, papai. Irmão, é o seguinte, aqui no nosso podcast, muitas pessoas vêm pra cá e já ficam achando, não, vamos falar sobre treino, não sei. Eu acho que a única coisa que a gente não fala, que eu não falo aqui, é sobre treino, musculação e tal, mas se tiver que falar, a gente fala também. Mas aqui é papo descontraído, papo de mesa de boteco. E eu sempre começo lá da infância. Eu gosto de conhecer meu convidado lá da infância. Conta aí pra gente como é que foi a infância do Felipe. Que na infância era Felipe ainda, né? Sim. Conta aí pra gente. Você tá falando, primeiramente, cara, uma satisfação estar aqui com vocês. Estar aqui com você, com o Panda, com a molecada aqui. Massa. Conhecia você do Instagram, né? Aham. O cara do shape aí, pá. Você até falou, né? Pô, não vamos falar de shape aqui. Eu falei, graças a Deus, né, minha amiga? Agora eu vou falar. Porque esse ano de 2023 eu vou treinar, cara. Tá gravado, hein? Eu falei pra você já firmei compromisso. Mas então, enfim, eu comecei muito cedo, né? Na verdade, não se começa na arte, né? Ninguém se inicia, assim. Acho que quando você adquire certa idade, você tá ali com 5 anos, que foi quando eu comecei, você começa a rabiscar caderno, velho. Você começa a rabiscar prova, tá ligado? As professoras devolvem as provas. Não sei se você vai lembrar, mas você fazia as provas, né, do ensino fundamental e a professora anexava todas, grampeava nos grampos e entregava uma pasta para sua mãe. Do primeiro bimestre, segundo. Toda vez que... Eu tenho até hoje essas provas, né? Quando ia entregar para minha mãe nessas reuniões aí, as provas estavam todas desenhadas, mano. Cara, as Então, minhas assim, também, só que era um sol e uma casa. Eu fazia Cara, um monte de coisa. Fazia um monte de loucura, né? Cara, eu fico pensando, só te cortando um pouquinho, como é que um pode ser tão bom e outro pode ser tão ruim, cara? Eu não sei fazer um rosto, velho. Eu só sei fazer uma bola, outra bolinha e outra bolinha e um cabelo assim puxado pra baixo. Eu sei que é um dom, mas devia ter uma distância um pouco menor, cara. Mano. Puta que pariu, eu sou muito ruim. Mano, de coração, eu vou falar uma parada que você já sabe muito mais que eu. É treino, velho. Treino, mano. Se eu chegar na academia agora, na academia contigo, e for pegar um peso que eu não posso pegar, você vai ser o primeiro cara a falar pra mim, ó. Você vai me trazer a consciência de que o quê? Eu preciso treinar pra chegar naquele peso. Só que com 5 anos ninguém te ensina. Exato, A minha filha tem minha filha desenha pra caramba, cara. Pô, hoje as crianças estão muito... Elas estão com uma... Eu não diria nem destreza, porque eu acho que a destreza é nossa, mesmo ser humano, né? Mas elas estão recebendo tanta informação, aquilo que a gente falou, né, agora há pouco. Elas estão recebendo tanta informação que elas estão... com a imaginação visual delas está muito aguçada. Então é fácil para elas pegarem... Ontem ela assistiu o filme Avatar ontem, depois ela foi pro caderno e desenhou o Avatar. Isso aí. E eu, puta que pariu, eu não sei fazer um rosto, então, velho. A minha desenhou no Avatar. A dinâmica era essa. Então eu via os desenhos animados ali da década de 90, né, Looney Tunes e tudo mais, e ficava replicando. E também criava os meus personagens ali e tudo, até... Mas você nasceu aonde? Nasci em Goiânia. Você é de Goiânia. E aí, o que eu fazia, Rodrigão? Eu pegava ali os personagens que eu assistia, por exemplo, tipo, sua filha aí, viu o Avatar. Pô, vou tentar desenhar um Avatar. É lógico que eu não esperava que aquele Avatar saísse perfeito, né? A gente tem um senso estético de perfeito, né? Não, eu quero fazer igualzinho. Não tem como, cara. Você não vai fazer idêntico, né? Você viu o Avatar e lá... Cara, se eu ver um replica. Avatar e tentar desenhar, vai sair um Smurf mal feito. Eu vou pintar de azul, vai sair uma Smurfette. Isso é um bagulho escroto, né? Porra, não entendo, cara. Na verdade, tudo é treino na vida, né, mano? Então, por exemplo, tem trabalhos que eu fiz há 2 anos atrás, que eu pego o trabalho e eu olho o trabalho que eu faço hoje e eu falo, caralho, mudou muito. Velho, mudou muito. Mudou, assim, da água pro vinho. E aí eu fico pensando, cara, se eu continuar com essa energia de querer melhorar, daqui 2 vai estar diferente de novo. E assim vai. Então, assim, eu acho que é uma parada, assim, também é uma parada interna, tá ligado? Assim, de você
querer melhorar aquilo que você já faz. Né? É lógico que você tem uma identidade, você tem um traço, né? Você tem uma forma ali de se expressar, mas se você puder refinar isso e melhorar, cara, como tudo na vida, né? Não tem como também não ser um dom, né? Porque é igual futebol, né? Você, né, assim, eu nasci com o dom de jogar bola. Sim. Com 5, 6 anos, eu já sabia fazer um monte de coisa, ninguém nunca me ensinou, mas é a hora que o treino vai aperfeiçoando que você já nasce com aquele dom. Porque eu não vejo desenho como... Não sei como não, porque com 5 anos de idade, como você falou, na prova você já fazia um negócio enquanto eu tava fazendo uma árvore, assim, um negocinho assim, 2 bolas. Era o que eu fazia, né? É o que eu tava treinando ali já, né? E você já tava treinando na quadra, tá ligado? Então, se eu fosse pra quadra, talvez eu seria o cara que faria um sol e uma nuvenzinha no futebol. Por isso que eu acho que, cara, não tem jeito. O dom você nasce com ele, porque nessa idade não tem como você... começar do zero, sem saber nada, eu acho. Eu não sei, louco, eu acho cara, também. porque assim, eu acho assim, eu acredito, é muito doido essa discussão do dom e do treino, né? Assim, ela divide muitas opiniões. Eu acredito no seguinte, eu acho que a gente sim tem dons, né? Eu acho que quando a gente vem para o mundo, Deus meio que envia a gente com uma inclinação, com a tendência a alguma coisa. Então, por exemplo, tem pessoas como vocês nascem com tendência ao esporte, ao atletismo, né? Aquilo que vai trabalhar o corpo. Outras pessoas já nascem com a tendência com inteligência espacial. Por exemplo, um arquiteto, por exemplo, um engenheiro, bate o olho, vê uma área e tudo, já faz um cálculo de cabeça. Ele consegue projetar aquilo na cabeça. Eu não consigo. Minha inteligência visual é para artes visuais, que eu falei que não é artes plásticas, depois eu vou explicar por quê. Ela consegue imaginar formas e cores em paredes, em superfícies. Então, já é uma outra inteligência visual. Tem gente que tem inteligência musical, mano, ouvido absoluto. Tem um brother meu que o carro passa na rua com um carro de som e aí ele tira a música por exemplo, se tiver com violão, ele toca a música lá. E o cara canta a música. Passa só de ouvir. O carro do ovo, ele faz a música. Só de ouvir. Ovo! Você toca violão? Você toca violão? Qual leite, né? Eu fui tocar uma vez violão, velho. Eu fiquei doendo os dedos aqui, nunca mais, então, velho. Pois é, então. Eu toco violão, só que eu toco assim... Sabe aquele tocador de violão de Legião Urbana? Que toca 3 notas, 4 acordes? Só que eu toco violão. Só que ele não. Ele destrincha o violão inteiro. Por quê? Porque ele tem uma inteligência... Além de ele já... Eu já acho o dom. Exato. É um dom, então, né? Além de ele ter essa inclinação, esse dom, ele treinou. Porque imagina só, ele nasce, ele tem essa inclinação, ele, pô, legal, nossa, essa nota, ele identifica e ele não toca. Então, assim, ele treinou para ele poder ser bom em violão, ou instrumento de corda. Então, por exemplo, você treina para você ser um cara bom, você joga futebol, né? Isso. Então, você treina para você, aquilo que você estava me falando agorinha. Quando você faz o book lá, que você quer crescer, você já não joga tão bem. Então, o que você faz? Você volta no peso... Você poder... Então, acho que a gente tá fazendo sempre esses ajustes, sabe? Essa coisa assim pô, deixa eu ir pra essa área pra me aperfeiçoar, pra eu poder entregar esse trabalho, pra eu poder me entregar melhor em algo. Então, e você falou que quando você era mais novo, você começava a criar, você criava os seus personagens. Esses personagens saía da onde? Assim, da maluquice. Que tipo de personagem? Assim, cara, era o que... então, é doideira. Bichos... É doideira, assim. O que acontece? A maioria de coisas que eu crio, não é que elas são de um mundo mirabolante. Elas são de um mundo mirabolante, tá ligado? É que são. Elas são de um mundo mirabolante, mas elas também fazem parte de uma construção visual minha, tá ligado? Então, é aquela coisa que você olha, você fala assim, cara, eu conheço isso aqui de algum lugar. Você olha pra um personagem e fala, velho, eu conheço isso aqui, mas não é isso aqui, mas ao mesmo tempo é. Então, eu acho legal brincar com essas nuances, tá ligado? Assim, de botar algo que... É cultura pop, né? A cultura pop tem dessa coisa, você olhar e eu vi uns quadros seus agora, umas pinturas, que eram uns desenhos meio... são esses os desenhos lá da infância que você trouxe pra hoje? Também, ou no meio do caminho? Também, tem um monte. Você veio adaptando e veio aumentando? Tem desenhos da infância, tem desenhos adaptados, tem novos desenhos, tem criações que acontecem, por exemplo, no freestyle, por exemplo, vou criar alguma coisa pra você aqui, muito provavelmente eu vou fazer alguma coisa nova. Então, sempre tem alguma coisa nova pra entregar, sabe? Então, é isso que eu ia perguntar também. Por exemplo, eu te contrato aqui, vamos lá, vamos pintar essa parede. E aí, você faz do jeito que eu vou te pedir, ou você é do tipo, fala assim, ó, deixa eu fazer do jeito que eu acho que vai ficar legal? Cara, eu trabalho, assim, é meu trabalho. Então, por exemplo, o meu trabalho é fazer o quê? O meu trabalho é deixar, é o meio termo ali, é o equilíbrio entre o que eu faço e o que você quer que vê na parede. Entendeu? Você não faz só do jeito que eu quiser, não? Não. Principalmente para trabalho comissionado, né? Por exemplo, tô fazendo um trabalho, por exemplo, quando eu faço trabalho para marca, tem briefing.
né? Então eles mandam briefing, tem debriefing. Então o que acontece? Pô, o Rodrigão quer uma arte. Não, beleza. Cara, eu não vou fazer o Rodrigão a parada na bailarina, tá ligado? O Rodrigão é um cara que, pô, o Rodrigão é um cara mostrão, eu vou botar uma coisa lá sutil. Então eu vou criar, assim, por isso que é diferente das artes plásticas. As artes plásticas, elas têm uma vertente, e por muito tempo, cara, as artes plásticas lá atrás, eles meio que rejeitavam artistas visuais. Não é uma birra, tá? Não é aqui uma artistas birra plásticos, minha, tá ligado? não vem aqui fazer não tem uma guerra aqui, não tem uma confusão. Mas por muito tempo, por exemplo, artistas que faziam coisas para marcas, ilustradores, por exemplo, não eram considerados artistas, né? Não eram. Não eram. Caras que faziam personagens para marcas, caras que criavam, por exemplo, a linha é muito tênue, né? Da arte visual pro design. Então, o designer, ele não era, e até hoje, muitas pessoas não consideram um designer artista. Eu considero. Considero qualquer cara que trabalha com arte visual e criação, ele é um artista. Cria alguma coisa. Lógico, com certeza. O cara criou. Então, assim, por isso que eu falei, ó, não é artes plásticas, porque as artes plásticas, elas têm essa nuance, essa parada, assim, desse back de, porque você tá vendo isso aqui, mas, pode ser isso aqui. Não, cara, assim, eu respeito pra caramba esse estilo de arte, respeito pra caramba qualquer movimento artístico. Mas eu optei por seguir uma parada visual, direta. Mas você faz personagens que são abstratos também. Não, são. Mas é aquilo ali que você tá enxergando. É aquela loucura que tá ali, tá ligado? É uma maluquice que tá ali. Acaba que deixa uma marca, né? Hoje em dia, por exemplo, quem vê o Rogério... É Rogério Brito, né? É o Romero. Romero Brito, Rogério Romero. Dá pra saber de longe. Você bota 10 quadros, bota o dele, ele tem a parte visual dele. E eu vi que o seu não é parecido, mas você gosta muito da parte colorida, né? Eu gosto... assim, hoje em dia a gente por aquilo que eu falei, cultura pop. A cultura pop, ela pega um estilo e ela faz com que outros estilos pareçam. Na verdade, não tem muita coisa a ver o que eu faço com o que ele faz. Em cores, sim. Em cores, sim. Mas cor é cor. Então, assim, é a mesma coisa que eu falo assim, porra, o seu trabalho, ele parece com o do outro personagem que eu conheço. Só por vocês trabalharem com... Ou ter alguma coisa no treino de vocês que é semelhante. Entendi. Mas, às vezes, tem nada a ver. Nada a ver. Mas, o que acontece? Mas é pertinente você falar disso, por quê? Porque entra numa parte também da arte que ela é... Que tá? Eu acho, assim, que entra no viés muito comercial também. Então, porra, velho, o que você quer falar? Você quer falar que a arte não pode ser comercial, mas também não pode ser conceitual? O que a arte pode ser? Não, eu acredito na arte pra mim. Entendeu? Eu não acho que a arte deva ser do jeito que eu acho que deve ser. Mas existe um viés muito comercial que ele, por algum momento, cara, ele te coloca, assim, num holofote, é muito bom, mas por outro também, ele te gera uma escravidão de criação. Então, assim, é igual aquela banda que... igual Los Hermanos, todo mundo conhece Los Hermanos só por causa de Ana Júlia, tá ligado? E ele sabe que é a música que ele menos gosta, puto, né? mano, porque, porra, imagina, você tá lá no jogo, toca Ana Júlia, cara, tem outras várias músicas, entendeu? Então os caras estão ali trabalhando, compondo, né? Estão ali em estúdio, horas em estúdio ali pra lançar outros trabalhos, e muitas pessoas conhecem só por uma música. Então, eu acho que esse viés comercial, ele escraviza o artista, para que o artista, ele continue escalando só aquilo ali. Por exemplo, se o Romero Brito ele faz um quadro preto e branco, acho que ninguém nem acredita que é dele. Então, e aí ele acaba sendo hostilizado, porque ele acaba entregando mais do mesmo e acaba entregando coisas que realmente só levam pro viés comercial, entendeu? Então ele para... você acha que então o artista ele não pode sair ele tem que sair da sua identidade? Não, ele não precisa sair da sua identidade, por exemplo. Ele pode usar os traços e as formas com preto e branco, de repente. Ele pode, de repente, explorar outros vieses, ele pode... Enfim, eu acho que é aquilo que eu falei. Eu acho que de 2 anos pra cá, quando eu olho porque eu construía... Tem uma versatilidade também, sim, né? Não é aprimoramento, cara. Um aprimoramento. O artista que não se aprimora é um ser humano que não se transforma, que não se permite mudar, né? Por exemplo, imagina você tem quantos anos de profissão? Então, uns 12, 10 Pois anos. porra, é muito tempo. Você mudou? Claro que você mudou. Mudei do demais. primeiro ano pro 12º, maluco. Demais. Tá maluco. Então, assim, imagina se você não tivesse mudado. Imagina se você não tivesse se aprimorado. Eu entendeu? tava ali fazendo 4 séries de 12, 3 de 10. Por exemplo, se não tivesse aprimorado, você não teria um podcast, tá ligado? E quantos personagens tem um podcast? Então, assim, é uma forma de aprimoramento também, valeu, mano.
É uma forma de aprimoramento também, saca? É uma forma de você também falar assim, velho, eu não vou ficar só aqui, não vou ficar dando aula só não, velho. É massa, eu amo fazer isso aqui que eu faço, foda pra caralho, mas eu acho que eu vou me aventurar em outras paradas. Abrir outros caminhos, né? Isso eu concordo demais também. Isso é um aprimoramento. É verdade. Filipão, e na adolescência, cara? Porque todo adolescente tem aquele adolescente mais... porra louca, aí o cara já sabe desenhar, adolescente, porra louca, eu vou pichar esses muros também. E ainda bem que eu não sabia desenhar, cara, que eu acho que eu ia fazer muita merda na escola, puta vida. Teve essa fase de pichação ou você não passou por isso? Cara, não vou falar que não teve, né, velho, que eu vou mentir, né? Gente, já passou, ele não pode ser mais preso por causa disso. Não, pô, e eu faço até hoje. Só que assim, o que acontece? Mas quando eu falo pichação, não é só coisa ruim, não. Lógico, pichação é arte também, cara. Até porque tem gente que leva pro lado ruim, né? Lógico, pichação também é arte. O que acontece? Eu não me intitulo, tá? Aí onde eu acho que é legal a gente pontuar, artes plásticas, artes visuais, muralistas, grafiteiros. É diferente. Tem tudo isso, É interessante até falar disso aqui, porque muita gente engloba tudo. O cara pinta aí, o cara é artista, faz... Não. Eu falo. Artista não faz tudo, não. E esse lance de se aprimorar, você pode se aventurar em outras áreas, tudo bem. Mas, geralmente, você tem uma raiz. Então, por exemplo, eu era um artista que fazia caderno e quando eu pichava de Aue, com os amigos meus de Aue. Né? Tinha até um nickname lá, Shot, né? Até muita gente me conhece por Shot. Grande parte da minha adolescência, o começo da minha juventude aí foi Shot. Então, SHOT, assinava, era a minha tag. Só que era um auê, tá ligado? Não era uma parada assim de rua, assim, de falar, não, porque não sei o que, quebrada. Não, era um auê mesmo. E outra, tinha a parada do design que eu adorava, né? De ficar fazendo lettering, de ficar inventando moda com tipografia. Então, inventava, pegava... Você fazia um negócio bacana no muro, né? Você entendeu? Mas eu também fazia a parada trashzão, tá ligado? Rolava também. Rolava um negócio lixão, assim, lixoso. Então, assim, mas foi muito pouco. Então... não é porque foi pouco que eu vou falar, eu vou pro grafite. Eu não sou grafiteiro. Eu não uso spray, eu uso trincha e Você falou pincel. que tem diferença entre o pichador e o grafiteiro, é isso? Tem diferença? Tem diferença, na verdade, entre o grafite e o muralista. Por exemplo, a pichação, eu considero pichação arte, tá? Polêmica aí, ó. Theo faz o corte aí agora aí. Pichação é arte, beleza? Então, assim, por que eu considero... Primeiro, vamos lá. Pichação é arte. Por quê? Mas meu muro tá branco, sei o quê. Beleza. O que é arte? Nós vamos ficar aqui o resto da vida definindo o que é arte. Então, não vamos pro viés do que é arte. Vamos pro viés do porquê pichação é arte, tá? Arte, um dos aspectos da arte, se você for pesquisar, é a construção cultural de um povo, certo? Então, construção cultural de um povo daqui. Goiânia é diferente lá em Machu Picchu, por exemplo, lá no Peru, certo? Então, são culturas diferentes. A gente se dialoga com algumas coisas por ser a América do Sul, mas a gente é totalmente diferente. Tá no mesmo agrupamento aqui, continente, mas nós somos diferentes, tá? Então, por quê? Porque nós temos construções culturais diferentes. Se você for analisar a pichação no Peru, em Lima, e a pichação em Goiânia, ou o picho lá de São Paulo, você vai ver que é totalmente diferente. Mas existem, o quê? Construções culturais. Aquilo evoluiu com o tempo, aquilo é um objeto de ser observado, de ser estudado. Tem até um documentário muito bom que eu vou recomendar aí no YouTube, um documentário foda sobre pichação em São Paulo. Só você digitar lá, documentário pichação São Paulo, vai ter um documentário, acho que mais ou menos 1 hora. É legal pra você que acha que pichação não é arte, e é legal pra você que acha que pichação é arte. Por quê? Porque ele questiona. Você não termina o documentário assim, nossa, eu amo pichação, e também não termina, tipo, eu odeio pichação. Você fala, pô, velho. Você fica pensativo. O cara é muito foda isso aqui. Deixa eu entender, cara. Exato, que eu acho que é o que é interessante. Aí a gente volta. Pichação, beleza, porque eu considero arte. Vamos lá pro muralismo. Muralismo é o cara que já desenha, ou já trabalha com design, ou ele não trabalha com design, mas ele tem ali o estilo dele, né? E ele imprime esse estilo em grandes escalas. Murais, muros, né? Prédios. Então, em Goiânia nós temos vários, Brasil nós temos um monte de gente muito boa aí. Eu tava no Art Base agora lá em Miami, conheci um monte de gente, conheci um cara que eu era, assim, um admirador dele, que é o Pes Barcelona, que é de Barcelona, que faz uns peixinhos muito loucos aí, depois de digitar aí você vai ver que é bem legal. Inclusive meu estilo de arte lembra muito bem, que são doodles, né, são essa construção de um monte de personagem junto. Então, ele é muralista, só que ele tá dentro do grafite. Então, ele é um ele é grafiteiro
Ah, ele é muralista? Não, ele é muralista, ele faz mural hoje. Só que ele é grafiteiro. Por quê? Porque esses murais que ele faz hoje, muitos desses murais são comissionados e muitos desses murais são autorizados e contratados por marcas. Então, por exemplo, o muralista, ele tem um viés que ele fala, que ele aborda o seguinte: você quer me contratar para fazer um mural? Eu sou grafiteiro. O que é o grafiteiro? O grafiteiro está ali fazendo o grafite dele, na maioria das vezes, ou a expressão artística dele, ou de uma forma, começou assim, né? De uma forma ilegal. De uma forma ali, ele vai no muro, faz, é bonito, é engraçado que esteticamente é conhecido por ser mais bonito que picho, tanto que as pessoas ficam assim, não, faz um grafite aqui pra ninguém pichar mais meu muro. Tá ligado? Diferencia grafite Exato. pra pichação. Exato. Mas é a mesma coisa? Que você... Não, é diferente, diferente. O picho e o grafite são diferentes, né? E aí, por exemplo, faz um grafite no meu muro pra ninguém pichar. Eu não sou grafiteiro, mas você pedir isso aí pra um artista em Goiânia aí, um grafiteiro em Goiânia, obviamente ele vai fazer. Não porque ele é contra o picho. Às vezes ele até veio da pichação, tá ligado? E no meio do caminho converteu aí, enfim, ou não, ou se desvirtuou, né? Depende do ponto de vista. E aí é diferente. Por quê? Porque o grafiteiro, na maioria das vezes, ele começou de uma forma ilegal e ele começou de uma forma doadora. Então ele tá ali fazendo o bombe dele, o negócio no meio da cidade, num muro velho, essas construções que você vê em Avenida de Goiânia que tem demolição, vão reconstruir. Ali ele aproveita aquele tempo para ele poder deixar a marca dele, a tag dele ali no bombe dele ou na expressão dele no grafite. E depois, a caminhada hoje, que está acontecendo no mundo inteiro, na verdade, tá se perdendo muito essa raiz do grafite. Porque esse grafiteiro, ele trabalha ali na esquina, aí ele, no final do mês ele compra umas latinhas jet, né? E vai lá e faz o bagulho dele no muro, entendeu? Ele não tem aquele treinamento todo não, dia, ele não tá, ele tá melhorando, só que ele não tá ali pra ganhar em troca. Então ele tem um viés muito assim, muito raiz, tá ligado? Então o cara tá ali fazendo um negócio dele ali, mas ele não tem algo pra ganhar em troca. Então esse cara é muito firmeza, que esse cara trabalha ali no supermercado da esquina ali, faz as entreguinhas, no final do mês ele compra 3, 4 latinhas de jet e vai massa pra caramba, velho. Ele tá doando o melhor que ele pode doar. Doando. Então isso é muito foda. Isso quando eu tô entrando nesse mundo da arte que eu não sou aprofundado no assunto, né? Só que a gente vê, na verdade, ainda tem um certo preconceito com a parte da picha. Você fala pichação, você já imagina aquele lógico. um dedo assim, comando vermelho, você vê, o caralho. Você lógico, tem preconceito pra cacete. Tem comigo ainda. Cara, o preconceito não com a arte, mas o preconceito com a criação, aquilo que é colocado no muro ainda é mal visto. Tem até um brother meu em São Paulo, Crânio, que ele tava fazendo tem até um documentário dele, tá fazendo num bairro em São Paulo, um índio que ele faz. O personagem dele gigante e tal. Aí o cara que tava com a câmera tava entrevistando a galera, né? E aí, o que você tá achando? Pô, muito massa e tal. Aí, de repente, passa uma senhorinha, velho. As comprinhas de hortifruti, tá ligado? Super sincera. Super sincero, achei massa pra caralho. Porque, porra, ela não tava ali. Mas foi muito engraçado, velho. E aí, o que você achou? Horrível. Horrível, cara. Deixasse o prédio do jeito que tava. Olha que coisa mais feia do mundo. Então, assim, existe muito preconceito. E, do caso dela, eu sei que ela não tava gostando. Não é porque tava feio, porque o bagulho é muito louco que ele faz. Ela não tava gostando porque, na verdade, pra ela, aquilo ali é um vandalismo, um ato de vandalismo. Exatamente. Entendeu? Mesmo que fosse comissionado, né, e tudo mais. Então, é normal que a trajetória do grafiteiro seja ele virar um grafiteiro comissionado, muralista. É mais complicado nessa parte do grafiteiro do que o artista, do que o visual ou plástico, eu acho. Não sei. Cara, tem tudo na vida, cara. É muito doido isso, porque tudo na vida tem os grupos, né? As tribos, né? Por exemplo, na tribo tem a tribo do grafite, aí, esse cara que tá ali, que não tá sendo comissionado, que ele é totalmente contra o muralista. E muito mais contra ainda o grafiteiro que saiu para virar muralista, para ser comissionado e tudo mais. Então, tem essa briga de grupos entre... não uma briga de grupos declarada, mas existe um certo preconceito. Às vezes ele tá explícito e às vezes ele tá velado ali, que o cara fala, esse cara aí se vendeu. Só que, mano... da quebrada agora tá recebendo. Agora esse cara tá ganhando e tal. O que esse cara fala? Esse cara fazendo pra marca aí se vendeu. Cara, o que acontece? É diferente você, por exemplo, se vender, por exemplo, você fazer pra uma marca e daqui um mês você fazer pra outra marca e, porra, com outros valores, com outros princípios e tudo. Acho que você não pode vender seus valores, seus princípios. Se isso tá coerente com o que você acredita e com seus valores e princípios, pode fazer o que você quiser, irmão. Se isso tá dentro dos seus valores e princípios. Ponto.
Então, assim, e outra, cada um tem sua vida, cada um cuida de sua vida, né? Então, Que é o mais importante. que é o mais importante, né? Eu tô cuidando da minha. Então, o que acontece? Muita gente do grafite, enfim, da cena, não do grafite em si, mas daquela coisa mais raiz, hoje tá mudando muito, tá? Porque hoje em dia tem muito... O mercado, as pessoas, elas estão abrindo mais a mente delas, né? Pra ver que o grafite é uma expressão de arte muito foda, né? E que o grafiteiro deve ser valorizado também, assim como o cara ali que tá numa galeria de arte, eu vou chegar lá, que eu acho assim, o que tá acontecendo hoje no mundo é o começo só. Tá surreal, cara. Você entrar, por exemplo, como eu entrei na galeria em Miami, que eu tava apresentando meu trabalho, e o meu trabalho é um trabalho que tá entre os dois lados, tá ligado? Então, eu, do lado, tinha dois grafiteiros de São Paulo muito fodas, muito, muito conhecidos, que estavam com trabalho, telas enormes lá, lindas pra caramba, com questionamentos, coisas muito interessantes, que pro momento a gente tá vivendo no mundo, e tava lá na galeria, velho, do lado de uma parada que era, tipo, de uma galeria... do Maluf em São Paulo, uma parada, tipo, rebuscada, uma parada mais... Então, assim, por exemplo, no Museu do Grafite, no Art Basel esse ano, tinha um artista visual maravilhoso lá, um cara muito foda, que ele pega o quê? Ele pega os letterings de placa de caminhão, de traseira de caminhão e daquelas lateraisinhas, e transforma em quadro. Então, assim, foda pra caramba. Então, assim, que dia que a gente sonhou, imaginou, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu não era nem nascido, que a gente chegaria num movimento de expressão em que a arte seria o que a gente vê no dia a dia. Que é arte, velho. É arte. Então, assim, por que não é? É arte só se botar na galeria e valer milhões ou valer muito dinheiro? Não, pô. Então, assim, então tá começando a ser valorizado. Esse cara, por exemplo, que trabalha ali no mercado e que junta um dinheirinho pro final do mês comprar 4 latinhas de jet. Então, esse cara tá começando a ser visto. Às vezes o dono do supermercado fala assim, você não quer fazer um trabalho aqui não? Quanto é que você cobra? Entendeu? Então o cara não, tal, às vezes o cara não sabe nem precificar. Mas aí o cara começa, opa, peraí, posso fazer, posso vender, posso trabalhar. Esse cara mesmo de quebrada, esse cara que sai dali, vai. Cara, isso é legal, né? Porque a impressão que eu tinha é que essa galera ainda tava sofrendo aquela barreira lá de trás, porque você pega aí dos anos 80, 90, essa galera da arte, todos eram vistos como bandidos, baderneiros, que ficavam na rua, pichando não sei o quê. Só que bom saber que hoje já saiu dessa parte de baderneiro para um artista que pode ser elevado a um patamar maior, né? Assim, tem várias conjecturas, né? Hoje, como tudo na vida, tem... Pô, aí, tava falando dos muralistas. Poxa, o cara sai do grafite... O cara sai do grafite ali, que ele tá doando e tudo, ele começa a perceber que ele pode, e tem os caras também que não são, tá? Tem gente também que fala, pô, não quero vender não, é isso aqui, esse é meu posicionamento. Ele tá ali com o posicionamento dele, tudo certo, cada um faz o que quer, né? Mas tem um cara que fala assim, velho, eu vou vender isso aqui. E aí, às vezes, esse cara pega, aí esse cara do supermercado, faz aqui pra mim, aí o cara da venda ali do lado, faz pra mim. Aí o primo, faz pra mim, massa, e o cara começa a fazer. E aí, cara, aquilo ali que era um hobby e tudo mais, aquilo que começou assim na minha vida, né? Diferente, não foi com spray, né? Foi com lápis, caneta e pincel e tinta mesmo. Mas o spray é até mais fácil. Eu queria que fosse spray, porque o spray é muito de boa pra fazer. Mais fácil? Mais rápido. Quem trabalha com spray, cara, trabalha com spray, um mural, por exemplo, uma parede dessa aqui com spray, dependendo do que vai ser feito, tá? Eu tô falando de grosso modo, a maioria das vezes é mais rápido fazer com spray. Você faz um trabalho mais rápido, uma entrega, às vezes, estética. Para mim é a mesma, mas a entrega estética do spray é mais rápida, seca mais rápido, então você pode cobrir em cima, enfim. A tinta não, a tinta você tem mão, demão, você passar um negócio aqui, você tem que passar de novo. Então, assim, tem todo um traquejo. Então, eu comecei diferente. Então, esse cara que tá lá na vendinha, fazendo, ele começa a crescer. Quando ele começa a perceber que aquele hobby dele pode ser um trabalho remunerado, cara, imagina. Esse cara, ele começa a virar chaves da vida dele. Então, ele começa a sair ali da informalidade dele e começa a vender e trabalhar comissionado. Então, ele começa a sonhar, faz a reforminha da casa dele, entendeu? Compra uma viagem ali com a família, vai aquele dinheiro que não sobrava, porque o cara às vezes é CLT, o cara começa o quê? Sobra um dinheirinho pro cara investir numa parada dele. Ele cria uma label, né? Ele cria uma marca dele ali, uma tag que ele assina e acaba, querendo ou não, tá? Querendo ou não, ele acaba virando uma marca. Então, por exemplo, o cara assina com o nome dele ali, aí tem ali, aí amanhã você vê ali,
Ah, mas o Rodrigão tá passando aí na avenida, pô, tem um negócio aqui. É igual Cara, aquele coraçãozinho que tem aqui em Goiânia. exatamente, virou uma marca. Virou uma marca. Como Exato, é o nome dele mesmo? Homero. Romero, né? Isso aí. Então, coração, Abração aí, Homero. coração, 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 coração. Todo lugar tem esse coração. Que, Virou uma marca. Cara, de quem é esse Virou uma coração, marca. cara? Então, assim como, cara, quando você não assina, você faz um trabalho sem assinar, sem deixar uma tag, por exemplo, ou um ícone como coração, ou uma tag mesmo com seu nome, tem um trabalho que é visual, né? Tem trabalhos incríveis em Goiânia hoje, artistas que fazem mural no mundo inteiro aí, que você bate o olho no trabalho dos caras e você fala, velho, foi os caras que fizeram isso aqui. E você sempre foi da arte? Ou você era tipo esse cara que você estava dando um exemplo da vendinha? Você tinha outro trabalho, fazia seus desenhos, aí mostrou pra um, ou não? Você sempre Cara, foi arte, nunca fez outra coisa? Sempre fui da arte por apreciar arte e por criar arte, tá? Sou da arte. Mas sempre foi trabalho primário, nunca foi secundário. Sempre foi trabalho primário, sempre foi pra mim, no hobby. Bilhetinho pra amigo, sala de aula. Faz desenho pra mim, nunca foi um trabalho. Pra mim, lá atrás, quando eu comentei desse caso do cara que começa a fazer e começa a vender, é muito parecido com o meu caso, diferente. Desculpa, por quê? Porque eu vim de um ambiente, cara, assim, desde pequeno, eu sempre fui muito estimulado, visualmente. Então, minha mãe nunca proibiu de ver nada, isso aqui você não vai ver, porque isso aqui é do demônio. A gente é até crente, tá ligado? Minha mãe teve uma época que ela quis fazer uns bagulho assim, aí ela... Não deu muito certo, Não deu certo, ela viu que não... Então aí ela recuou, mas nunca foi desse negócio assim, tipo assim, até quando ela era fervorosa, ela nunca foi assim, não, esse Pokémon é do diabo. Rapaz, e muito doido, porque... Conheço muita gente, né, que não viu o filme da Disney, tá? Você vai falar, às vezes, num filme clássico, e pensa, não vi não, cara, eu não pude ver porque minha mãe não deixava. Porque a cena da Bela Fera, aquele momento que ela roda ela, que aparece um capeta. Olha o mundo que a gente tá hoje, né, mano? Hoje em dia você bota lá no YouTube, você vê o que você quiser, né? Na minha época era a história da Xuxa. Se você escutar o CD da Xuxa ao contrário, você vai ver, de demoníaca. Eu adoro o capeta. Tá ligado? Uns bagulho assim. Era desse jeito. Mas, enfim. E aí, cara, assim, desde pequeno eu faço, né? Eu crio, eu tenho minha manifestação pra mim mesmo, né? Com bilhetes e tudo. Até é engraçado que até hoje tem gente que fala, Formei uma família por sua causa, inclusive. Aquela menina amor, graças ao seu bilhete, hoje eu tenho 18 filhos. Eu usava pra flerte também, viu, mano? Era bom fazer uns flertezinhos nos desenhos, tá ligado? Assim, cara, não era uma cartinha, era um desenho. A mina ficava super feliz, assim, nossa, cara fofo, né? Na verdade, era um cara de pau, vagabundo, né? Mas, enfim. E aí, cara, eu começava a fazer esses desenhos aí. Inclusive, até hoje tem gente que deixa direct, conversa. Eu tenho amigos das antigas que falam, cara, eu tenho seus desenhos guardados até hoje. Eu tenho papel, post-it que você fazia. Minha mãe guarda, minha irmã guarda. Enfim, amigos, professores. Carteira de faculdade, velho. Fiz 2 anos e alguma coisa de publicidade. Larguei, fui pra administração. Porque você me perguntou, eu venho desse ambiente corporativo. Trabalhei 10 anos na multinacional como representante em então regional. Sim, já tinha outro trampo e tudo mais, mas sempre criei, sempre desenhei. Minhas horas vagas sempre, tem cadernos e cadernos em casa desenhados, enfim. E aí, só que nunca vi isso como um business, né? Antes de ver como business, eu tinha vergonha de mostrar isso. E qual foi o momento da virada de chave, cara? Que você falou assim, velho, caralho, alguém olhou o seu desenho e falou, gostei demais desse desenho, quanto é que custa, quero comprar, e você, puta que pariu, velho, eu vou largar a representante. Foi doido, velho. Foi doido. O primeiro momento foi muito louco, porque assim, o primeiro momento que eu decidi virar a chave foi na pandemia. A pandemia fechou a empresa, tá? Temos uma empresa familiar, essa empresa fechou, ficou de lockdown 40 dias. Contas e contas atrasadas, e tudo, aquela loucura de não saber, aquele medo, né? Pô, velho, que vai virar o mundo, tá ligado? Isso aqui é um apocalipse. A gente achava. A gente pensou, né? Lógico. Ninguém sabia o que Quem não pensou. Você trabalha com corpo, cara, com saúde. Fechou tudo, eu fui pro meio da praça, sem saber se eu ia estar na praça até hoje, dando aula. Exatamente, não. Porra, todo mundo ficou maluco. Então, assim, eu fiquei doido. Então, nessa época, eu perdi meus avós e meu pai, na mesma semana. Do Covid. Inclusive, tem uma história, abri um parênteses. 3 meses antes do meu pai morrer, eu e meu pai, meu pai foi aqueles pais da década de 90. Da maioria dos pais, né? Que minha mãe foi mãe solteira e tudo mais, meu pai se ausentou, então eu tive essa ausência de pai, essa ausência paterna na minha vida. E a única lembrança que eu tive do meu pai era meu pai, as lembranças que eu tive, poucas, era meu pai bêbado, em bar, porque meu pai me buscava na casa da minha mãe,
É meio trash, mas acho importante contar. Acho importante contar essa história, porque às vezes tem pessoas que podem Ouvindo e se identificando, né? Identificar, porque a história tem um final bom, tá? Não vai terminar ruim, não. E o que aconteceu, cara? 3 meses antes do meu pai morrer, pandemia, pô. E olha que doido. Em outubro pra novembro eu tava na China, trabalhando. Tá vendo minha mãe comprando mercadoria pra importar. No foco da no parada. Foco, só que nem sabia. Tava rolando os rumores, mas a gente achou que ia ser essas gripe doidas aí que acontece. Voltamos pro Brasil. De boa. Meu amigo, 3 meses antes do meu pai morrer, ali mais ou menos fevereiro, março, né, começou a estourar, pegar mesmo. Eu tô passando e começa esse frisson de comprar álcool gel, né? Comprar álcool gel, porque se fiscal aí não tiver álcool gel, ainda tava no lance antes do lockdown, aquele negócio do álcool gel e do bagulhinho de você pisar com antisséptico lá pra você pisar com o pé e limpar. Aí eu fui procurar álcool gel a Goiânia inteira, velho. Não achava álcool em lugar nenhum de Goiânia. Aí eu fui numa loja, num supermercado, ali perto do setor sudoeste. A pessoa falou assim, ó, você vai achar nessa loja lá na Pio 12. Na Big Lar, lá da Pio 12. Eu falei, será que tem? Porque eu já andei Goiânia inteira. Mano, pra você ter noção, fui no oeste da Portugal. Andei em Andarilho. E tinha que achar, por quê? Que nessa época, a gente tava com a demanda alta, porque tava na iminência de fechar comércio, então você achou que ninguém ia comprar, a galera tava moendo, o comercial tava moendo, então empresa cheia e tudo mais, falei, porra, deixa eu sair pra comprar esse bagulho aqui, porque eu me viro aqui e encontro, né? Beleza, passo no único lugar que tinha pra passar, na porta da casa do meu pai. Aí eu senti uma parada, acho que foi Deus mesmo, tá ligado? Falou comigo assim, para lá no seu pai, para lá e pede perdão pra ele. Que louco, Você velho. pediu perdão pra ele? Eu pedi perdão. Eu pedi perdão pelo quê? O que eu fiz com ele? Eu não pedi pra nascer, tá ligado? Foi ele que foi lá e, né? Fez, né? E fez com a minha mãe, né? E aí, cara, eu falei, porra, eu vou lá comprar o álcool? Acho que eu não vou não, foda-se. Falei pra mim mesmo, né? E eu sei, velho. Depois eu descobri que é Deus. Quando esses bagulho eu vou falar. Fui comprar o álcool. Achei o álcool. Na volta, de novo a voz. Para no seu pai. Mano, nunca em sã consciência, um ser humano que passou a vida inteira com a ausência de alguém, principalmente um pai, vai sentir uma voz altruísta, porque eu sou bonzinho demais, eu vou parar lá no meu pai. Não, mano, eu não queria parar lá de jeito nenhum, eu queria era voltar com álcool pra trabalhar, pra botar lá, porque se chegasse um fiscal, alguma coisa assim, a gente não ia ser autuado em nada, entendeu? E pra gerar segurança pros clientes. Então, assim, eu queria era cumprir minha obrigação. A voz continuou a falar. Quando eu tava ali pertinho na praça do Sudoeste, a pracinha, fui criado até ali naquele meio ali. A voz de novo, volta lá. Eu peguei e falei, foda-se, mano, eu vou voltar. Voltei, toquei a campainha. Pai, ó, tudo bem? Ô, nossa, que coisa. Não, que você vê? Que milagre, né? Você tá aqui. Você quer um cafezinho? Eu falei, quero um cafezinho. Ele passou um cafezinho e tal, conversamos e tudo. Conversamos 2 horas e alguma coisa, quase 3 horas. Ele chorou, eu chorei, a gente se perdoou. Eu pedi perdão. Depois eu fui entender esse perdão. Esse perdão era... Porque 3 meses depois eu perderia meu pai por Covid. E aí, cara, no dia que eu perdi meu pai, eu tava em paz. Entendi. O perdão era pra você ter a paz. Entendi. O perdão era pra mim, velho. Então, às vezes, a gente acha que o perdão é pro outro. O perdão é pra gente, mano. O perdão é pra gente abrir o nosso caminho. Independente da crença, da religião que você tem. Uma coisa comum de todas as religiões, perdão. Perdão, amor, fraternidade, isso é comum de todas, independente de qual seja a religião. Então, cara, eu sei que foi Deus, por quê? Porque Deus, ele fala comigo todas as vezes que eu não quero fazer uma parada. Eu sei que é a voz dele. Toda vez que eu não quero fazer um bagulho, mano. Tipo assim, não quero fazer isso, não. E aí, vem uma voz que parece que é aquela voz da responsabilidade, saca? Porque a gente, o que é responsabilidade? Fazer aquilo que você, às vezes, não tem prazer. Então, eu sei que é a voz dele ali falando comigo. Então, quando eu tive essa experiência, foi a maior experiência que eu tive com Deus na minha vida, e eu acredito que vai ser, eu ouso dizer, cara, que foi inclusive maior que o nascimento da minha filha, tá ligado? Eu já tive uma dessas também, tá até tatuado a data na minha perna. Que loucura. Aqui. Eu tive uma experiência dessa e eu tenho uma tatuada do dia 23/7, tenho aqui tatuado eu e minha esposa. Foi ano passado. A gente tá em 2020, foi 2021. Eu e minha esposa, a gente tem tatuado a data, porque foi um negócio muito foda. Eu tava dirigindo, o negócio aconteceu, eu tive que parar o carro, a gente não conseguia dirigir, foi um negócio punk. Bagulho louco. Aí na sua pandemia, aí na pandemia a empresa fechou. Isso, aí é impossível falar
falar do porquê que eu deixei de ter vergonha, de ter ressalva, de mostrar isso, de querer fazer com que isso fosse conhecido, de querer fazer isso realmente virar, foi por conta disso. Primariamente por conta disso. Então, assim, foi primeiro esse perdão. Então, a pandemia me proporcionou isso, o perdão com meu pai, essa abertura de portas que aí eu fui pro quarto. Então, no dia que eu enterrei meu pai, eu já tava com Covid, porque eu visitei ele na UTI, dias antes de ele morrer. Você tava também? Você pegou também? Peguei dele, na UTI. 3 dias depois, meu pai morre. O vírus fica incubado 5 dias e tudo mais, mas no terceiro dia ali, 4º dia, já começa a ter reação, né? Comecei a ter febre. Fui enterrei. Olha que doido. Cara, é muito doido contar isso, porque assim, parece que eu fui ali comprar um pão e voltei, tá ligado? Às vezes é até meio frio falar isso, mas foi o meu sentimento. Então, eu fui enterrar meu pai de manhã, que o enterro dele, eu liberei o corpo dele um dia antes, à noite, na madrugada. Uhum. Já tava com febre. Fui no outro dia enterrar meu pai com 40 e poucos graus de febre. Fui o único aí, porque... Ainda era liberado? Não tava liberado. Tava liberado, caixão fechado e tudo mais, e ninguém quis ir. Porque ninguém queria sofrer essa parada. Foi um golpe muito duro, né? Porque eu perdi minha avó, meu avô e meu pai na mesma semana. Muito louco. E aí, o que aconteceu? Eu voltei, aí eu liguei pra minha mãe. Falei, nessa época eu morava com a minha mãe ainda. Eu falei, mãe, tô com febre. Eu acho que eu vou passar num laboratório, vou fazer um exame e depois eu já vou direto pro quarto. Beleza. E eu já sabia que eu tava com Covid, mano. Já sabia. Fui, fiz o exame. Ainda peguei um paeirinho. Vamos me despedir aqui. Não, passei... Não, cara, foi até meio assim, irresponsável, né? Agora que eu tô lembrando aqui. Passei no Mac, comprei um sanduíche, falei, vou comer, porque se eu não for sentir mais gosto e cheiro, meu irmão, eu vou comer esse McDonald's aqui agora com um paeiro. Com muito amor e fumar um paeiro. Aí eu lembro, cara, que eu comi e tal, fumei um paeirinho, falei, agora eu vou embora pra casa. Aí fui pra casa, tranquei o carro, deixei na garagem, entrei, subi, tranquei a porta, já era. No outro dia, positivo. Tava com Covid. E aí aquela coisa, porra, perdi meu pai, minha avó, meu avô. Minha mãe em casa cagando de medo, que, porra, essa porra é genética. Esse cara vai morrer também, ele é filho de todo mundo que morreu, ele tem a mesma genética. E porra nenhuma, fiquei bem pra caramba. Só nos 3 primeiros dias que deu uma badzinha. Acho que foi muito mais por saber das notícias, assim, então me deu um pouco de pânico. Do que a própria doença. Mas isso me abriu portas, cara. Porque depois eu fui entender. Porque nesse tempo que eu fiquei no quarto, eu conversei muito com Deus, saca? Perguntei muito pra Deus por que aquilo tudo tava acontecendo, né? E por que tudo junto, e por que aquilo... O que aquilo ia me falar, que lição que eu ia tirar daquilo ali. Aí, mano, eu fui e comecei a desenhar. Falei, vou desenhar. Tinha comprado eu sempre comprava tinta, lápis de cor, pincel, sempre. Recorrentemente, minha vida inteira eu comprei. No meu quarto sempre teve quase que uma papelaria de caneta e papel. Falei, cara, eu vou desenhar. E aí, cara, eu pedi uma mesinha digitalizadora da Wacom, pluguei no meu computador e comecei a fazer os desenhos digitais, fazer impresso, físico e tal. E a galera começou a pedir. Aí um dia um cara, um maluco, doido, eu não lembro agora o nome dele, velho, mas ele é um cara muito caricato. Eu nunca tive esse cara na minha vida. Ele viu através de outra postagem e falou, cara, eu quero um desenho. O bicho trabalhava ali no Jardim, no Alto da Glória. E aí ele falou, cara, eu quero um quadro. Você faz quadro? Falei, cara, eu nunca fiz. Você não tinha feito quadro ainda? Nunca tinha feito pra ninguém. Alguém novo comprar, eu quero uma arte sua, uma parada assim. Eu falei, cara, eu nunca fiz. Aí ele, não, mas eu quero mesmo assim. Qual que é o preço? Eu falei, o preço é X. Tá bom, eu quero. Aí ele, eu quero. Aí eu falei, opa, é nóis, vamos fazer. Aí, cara, eu fiz com todo amor. Cara, eu lembro, assim, que eu fazia esse quadro, assim, foi inacreditável. Assim, porra, eu já trabalhava há anos. Já tive experiências de trabalho muito boas, clientes que eu fechei. Pô, atendi Amazon 2 anos e meio na minha vida, um cliente que eu abri e tudo mais. Tinha conquistas profissionais da minha vida que eu sou orgulhoso ainda, saca? Só que isso, velho, foi muito louco, porque foi... A primeira conquista. Pra mim foi a primeira venda. Você falar, qual foi a sua maior obra que você fez? A primeira venda que eu fiz. O primeiro doido, doido da cabeça, maluco, chegou e falou pra mim, quero a parada sua.
E eu tinha começado, tinha uns 3 meses. Falei, bora, faço. Você pode entregar? Falei, claro. Embalo e ainda bota uma cartinha de Embalei, amor. e da mesma forma que eu entrego todas as obras desde o começo, eu faço hoje, você acredita? Você que entrega tudo. Eu que entrego, e as que eu posso entregar aqui em Goiânia, né? Uhum. Ou em Brasília. E quando não é, eu mando, mas a embalagem é uma coisa que eu não abro mão. Então, assim, todas as embalagens que eu faço até hoje são iguais àquela primeira, porque eu faço com muito amor, sabe? Faço com muito carinho, faço com muito esmero. Então, Ali foi a virada. Tipo, você perguntou pra Deus o que eu faço, o que eu ali devo foi a fazer virada, ali. ali foi a virada. E massa. assim, cara, no começo foi assim, aquela parada, né? Fiz, nossa, agora eu vou fazer um monte, né? Aí você passa um barzinho ali e tal, aí você fica meio mal. Mas aí, cara, logo você é aquilo na vida, né, cara? Tudo é persistência, foco e perseverança, força de vontade, vambora. Cara, e aí, aqui no meio da conversa, você já falou em alguns países que você foi. E como é que foi essa primeira ida pra fora, pela sua arte? Muito louco, velho. Como é que foi isso? Muito louco. Conta pra gente essa parte. Foi muito louco. Foi pra onde? As 2 primeiras foi esse ano, né? As primeiras foram esse ano, né? A primeira vez que... Foi o que, Miami, a primeira? Eu já tinha mandado obra antes pro Japão, print, e mandado obra pros Estados Unidos. Pra 3 clientes lá e tal, bem legal. Mas nunca tinha ido trabalhar. Já tinha ido a passeio e tudo mais, mas nunca tinha ido trabalhar. Fazer essa doideira, essa maluquice, né? E aí, cara, eu fui pra Itália em setembro. A primeira foi Itália. Itália, setembro. Fui pra Roma e Veneza. É responsabilidade grande, porque Itália Cacete, velho. É o berço, né? É o berço E lá só tem os loucos, né? Que pinta até o brilho do seu olho lá. Os caras são bem loucos, assim. Eu fui conheci um cara. Fui conhecer ele agora em Miami, mas eu conheci ele antes. Conheci a obra dele lá. Tava rolando a Bienal, né? Eu não estava pela Bienal, tava numa exposição paralela, tá? Bienal é uma exposição que geralmente quem envia essas obras são os ministérios da cultura de cada país, então tem todo um trâmite também assim, de validação nacional, ainda estou nessa caminhada, mas também não é como se diz, meu objetivo assim, principal, não é esse, mas estava numa exposição paralela, que é o quê? Exposições que acontecem na Bienal, e foi a primeira Bienal depois da pandemia. Foi assim, absurdo, estava lotada a cidade, muita gente, muito artista, efervescendo, muito massa, trocar ideia, conhecer gente, enfim. O que aconteceu? Fui e conheci por ter essa Bienal, o pavilhão da Guatemala estava do lado da minha... Tinham pavilhões, né, de países, e o pavilhão da Guatemala estava do lado da minha exposição. Fui lá conhecer. Falando de realismo, né, desse bagulho e tudo mais. Cara, eu fiquei de frente pra uma obra que tinha... Cara, ela dava, sei lá, 2 paredes dessa aqui, de comprimento e altura. O cara pintou o cara faz hiperrealismo, não é realismo, irmão. É hiperrealismo. Tipo assim, quando você acha que a parada não pode melhorar, o cara vai lá e fala, não, eu vou fazer um hiperrealismo aqui. E o cara faz hiperrealismo com acrílica, velho. Quem pinta aí, e quem tá acompanhando, ou já pintou, sabe o que eu tô falando. Fazer realismo ou hiperrealismo, qualquer pintura mais próximo de realismo possível, com óleo, tinta óleo, de boa. Porque o óleo demora a secar, irmão. Você passa o óleo aqui, aí no outro dia você tá pintando outra parada, aí você vai falar, eu queria mais um pouquinho de sombra aqui. Aí você pega ali, faz a misturinha com a paleta e vai, bate e deixa. Você consegue transformar, por exemplo, a tinta que você pintou há 1 semana atrás. Você consegue mixar. Consegue modificar aquilo ali. Quase que um arquivo do Photoshop lá que você abre e modifica ele. Com acrílica não dá. Acrílica não dá. Acrílica você bateu ali, meu amigo. Passou 1 minuto, 2 minutos, acabou. E o cara fez a parada toda na acrílica. Fez a parada na acrílica. Eu não acreditei, Fara. Aí eu fui conhecer o cara agora em Miami. Acreditei, lógico que acreditei, né? Porque dava pra ver que era acrílica. Pela textura, pelo brilho. Uhum. E aí, cara, conheci esse cara agora lá. Ele é da Guatemala. O cara era, olha só que doido, o cara era dentista na Guatemala. Largou a odonto. Porque, paralelo a isso, ele sempre pintou, também parecido comigo. A gente até se segue, a gente virou brother, a gente conversou bastante sobre isso, sobre essa história específica. Porque ele era dentista. E aí ele chegou um momento da vida e ele falou, cara, eu vou fazer só isso aqui. A obra dele lá, cara, aquela obra foi vendida por $280 mil. Essa... 280 mil, não.
$480 mil. Essa grande. $480 mil. Cara, só que assim, depois eu vou pegar o celular, vou te mostrar. É uma coisa de louco. Assim, o que esse cara faz. Então, é legal. Ah, mas você faz isso? Não, mas é muito louco, velho. Muito doido. Eu não sei se funciona pra você igual, é tipo, ver um cara com shape, você fala, velho, como é que esse cara conseguiu essa fibra? Eu não sei se é eu assim, sei né? como ele faz, mas eu não consigo fazer. Então é massa isso, porque você olha e admira. Você fala, cara, que louco que tem um cara que cria aí, com essa... E aí você foi em Miami e conheceu o cara. Eu fui expor em Miami, também, tava rolando Art Basel, que também é uma mostra gigante de arte, é um evento, né? Literalmente a cidade de Miami para. Tem uma região do Design District ali, do Wynwood também, que era um bairro que há 30 anos atrás estava abandonado, tá? Era um bairro até largado, assim, tipo, era conhecido como um subúrbio de Miami. E hoje é um bairro extremamente, tudo hypado, nobre e tal, por conta da arte. O grafite fez isso ali, legal, principalmente o grafite, tá? Depois o muralismo chegou e tudo mais. Então o grafite, o grafite foi o pontapé, cara. É impossível a gente falar de, eu quero que você faça uma arte aqui na minha parede, eu vou te pagar. É impossível falar disso sem falar de grafite. Sem falar do cara que faz grafite, do spray lá atrás. Uhum. Então, aí fui fazer a exposição. Aí tô lá na galeria, fui visitar uma galeria de uma amiga de São Paulo, e tinha uns amigos expondo lá também. Passo de frente pra uma obra do cara. Obras menores, né? Uma mulher e tal, com um olhar, segurando uma parada. E eu vi pelo reflexo e pela luz e sombra. Você já conseguiu identificar mesmo sem ver a assinatura? Ou tinha assinatura mesmo dele? Sem ver, não, ele não assina. E aí, quando eu olhei embaixo, tava escrito acrílica sobre tela. Eu falei, pô, esse cara, certeza que é esse cara. Porque eu fico olhando, admirando, ele vem e me aborda. E tal, você gostou, bababá, bababá, em inglês e tal. Aí eu peguei e falei, cara, muito louco. Inclusive, eu falei pra ele, parece com a obra que eu vi do Pavilhão da Guatemala, lá em Veneza. Aí ele falou, é minha obra. Aí eu falei, caralho, mano. Aí eu soltei o caralho, ele viu que eu era brasileiro, tá ligado? Aí ele, é brasileiro e tal. Aí eu falei, habla espanhol e tudo mais. E começou a falar espanhol, aí ele falou, cara, muito doido. Aí ele perguntou, você reconheceu sem meu nome? Eu falei, cara, eu nem sei seu nome. Aí, prazer e tal, Cris Papita, o Instagram dele. E aí eu falei, porra, aí ele, qual que é o seu trabalho aqui? Aí eu mostrei, ele falou, cara, olha que louco. A mesma euforia que eu tive de ver uma obra dele, que, pô, cara, vamos falar aqui humildemente. Cara, fazer o que esse cara faz é muito estudo, mano. Requer muito estudo, requer muita técnica, requer horas e horas muito de treino, né, cara. Porra, é muito lindo ver isso. Eu sou fascinado, né, cara, com o renascentismo, Michelangelo, Caravaggio, Da Vinci. Esses caras eram muito fodas, tá ligado? Tipo, luz e sombra, com óleo ali naquela época. E hoje o cara faz isso com acrílica. Então, assim, há de se concordar que a técnica ela é mais rebuscada, é mais difícil, óbvio. Quando ele viu minha técnica, porque, porra, eu faço acrílica sobre tela também, e o meu traço é um traço menos rebuscado, só que o cara teve a mesma euforia. Gostou pra cacete. Uau! Amazing, bro! Isso aqui é incrível! Eu falei, cara... eu peguei e ri, né? Aí ele falou, você tá rindo? Eu falei, cara, é muito doido, porque assim, como a gente dialoga, né? Como o diálogo dentro da arte, ele é lógico, com muita humildade, né? Porra, é como você vê humildade num cara desse. Porque um cara desse faz uma parada muito rebuscada e ele admira o seu trabalho por menos rebuscado que seja. Foda isso. E o que acontece muito dentro da arte, muito conflito de ego, né, cara? Como tudo na vida, toda né? Profissão tem isso. Ego olha um trabalho, não sei o que e tal. Mas cara, eu costumo sempre observar assim, cara, o que esse cara fez de diferente? O que tem de... o que me atrai? Também. É lógico que não é tudo que vai me atrair. É visual, né, cara? Eu cresci isso, pegando o melhor de cada personagem. O que esse cara... Porra, esse cara treina 2 alunos ao mesmo tempo. Achei massa. Vou começar a ver... esse cara faz... eu peguei um pouquinho de cada um, meu irmão. Humildade. Pra chegar onde chega. Cara, e a pergunta que não quer calar, bicho. Nós vamos conversando, né, velho? Que nós é doido. Da onde saiu El Gatito? É gatito, papá. É gatito. Gato porque você acha cara, que é bonito? Então, não, cara, não porque eu acho que sou bonito. Porque as opiniões se divergem, né, irmão? Não, você é um cara alguns elegante, acham, vai, elegante, alguns acham, outros não, mas
é igual arte, né? Tem gente que olha e fala, é lindo. Tem gente que fala, não gostei. É bonito, vai, tô querendo que você pinte É minha isso parede, aí, vou pô. falar que isso é Valeu aí bonito. todo mundo. Dá o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho. O que acontece, velho? É o Gatito. É o El Gatito, né? El Gatito é um personagem, cara, criado com o intuito de dialogar com um público sul-americano. Então, você me fala assim, tá, beleza, você quer dialogar, beleza, mas por que ele foi criado? Ele foi criado como um personagem meu, tá, que não tem a minha forma humana. Então, você vai pegar, por exemplo, você pega personagens como, tem um cartunista na Argentina, chama Liniers. O cara é gênio, o cara é um gênio. Até vou deixar aqui, pesquisem, Liniers. Ele faz cartoon há muito tempo, o cara tem mais de 30 anos no principal jornal de Buenos Aires, o cara é muito bom. Ele é da escola do Quino, lá da Mafalda, que morreu, lembra do Quino, Mafalda, Calvin Haroldo. Esse cara, ele tem um personagem, que é um coelho, um coelhinho com óculos. E o personagem é ele. É um chamado pseudônimo, né? Que ele é o quê? criou um anime pra ele. Isso, ele criou ali uma forma de se expressar lúdica. É lúdico. O Mickey, provavelmente, cara, é a forma de alguém se expressar. Não necessariamente todo personagem é um pseudônimo. Mas se você for olhar bem, quase todos os personagens, não todos, mas quase todos, eles têm uma forma de enxergar do criador, do cara que criou eles, que desenhou, ilustrou ou que concebeu. Não tenho dúvida que o Mickey tem um... Tem, com certeza, com certeza. Então, porque o personagem, cara, é muito doido isso, né? Porque, assim, o personagem, ele é uma parte sua e, ao mesmo tempo, ele também não é. Ele enxerga o mundo com a forma com que você vê o mundo, tá? Só que ele tem a personalidade dele. Tem a visão dele também. Você tem libera um jeito ele dele, pra ele... Você libera ele. Quase que um filho, né? Você vai criando mesmo. De certa forma, você vai criando, vai moldando, você vai criando aspectos políticos, aspectos sociais que você quer abordar, que você quer falar, coisas que você quer alertar as pessoas, né? Coisas que você quer manifestar mesmo. Diferente hoje, cara, porque assim, eu vejo que hoje em dia a gente tá numa era que todo mundo quer ter opinião. Todo mundo quer ter, não, todo mundo tem. E de uma forma, às vezes, muito dura, muito... Internet, então, né? Muito dura, muito agressiva, cara. Hoje as pessoas estão muito assim, tá ligado? Todo mundo tá com raiva. Todo mundo tá muito... As falas estão muito pesadas. Então, foi uma forma que eu vi de poder traduzir essas falas de uma maneira mais branda, ou às vezes não também. Porque também se a giripoca piar, vai piar no gatito, tá ligado? Mas acaba pegando em mim também, porque eu sou o criador e não me ausento, né? Não me escondo atrás do personagem. Eu me mostro também como criador do personagem. Então, é uma forma de eu falar de uma maneira mais branda, né? Num mundo onde tá todo mundo com opinião muito forte, todo mundo tá com opinião muito muito pesada, muito dura, né, cara? Carregada de, assim, eu dou minha opinião. Por exemplo, a gente tá num barzinho tomando uma cerveja, aí eu dou uma opinião. Se alguma pessoa pensa de forma contrária, a pessoa, ela rascadeira, ou ela já rebate, ela já cria um ambiente ruim, tá ligado? Não sei se você já presenciou isso. Tipo assim, você tá num rolê e alguém começa, e aí o rolê tava massa, e alguém começa, tipo assim, aquela parada fica assim... Nuvem negra chegando. Nossa, cara, não dá não. Aí o El Gatito você criou pra... Sim, você pode até falar as verdades, de uma forma. Você pode falar, você pode se posicionar. Sim. Desde que eu tô falando aqui não é você também ser um cara que você vai se esconder, não. Desde que você respeite. Exatamente. E desde que você também... Porque assim, se você não se respeitar também, você não vai respeitar ninguém. Tem que saber a forma de falar, né, velho? Não, cara, é você tem que respeitar. Quando você fala de política, ninguém começa a se xingar já de uma hora pra outra. Mas... Então assim, eu respeito muito o personagem. E ele também se respeita. Então, é fácil respeitar outros, entendeu? E se alguém não gostar também, é livre, cara. É uma manifestação, expressão. Então, assim... Todo mundo vai gostar, não. Gatito, então... agora que eu já descobrimos, vai ser só El Gatito. Qual foi a maior obra, assim, que você considera a maior obra que você fez? Cara, eu sei que todas têm o seu valor, isso é óbvio. É a mesma coisa que me pergunta assim, qual foi o seu melhor resultado? Cara, todos os alunos que eu transformo, que você viu foto aí, eu tenho mais de, sei lá, 1000 pessoas que eu transformei. Sim. Mas, porra, todos é com muito amor e carinho. Mas se alguém me perguntar qual foi o seu maior resultado, eu vou taxar ali 3, 4, que eu vou dizer, caralho, isso aqui foi muito, ou foi muito rápido, a pessoa perdeu muito peso, ou Então, assim, eu sempre tenho os preferidinhos, cara, não tem dúvida. Qual o seu, assim, que você fala assim, qual foi a... Rodrigão, velho, assim,
Você tem? A gente Chega pode a ir ter? por dois viés, igual você falou. Pode ir pelo sentimental, emocional, que eu acho que a pergunta é resultado, e pode ir pelo resultado. Vamos pelo resultado, tá? Cara, a maior obra que eu fiz foi mês passado. Mês passado não, mês retrasado, Art Basel. Que eu vendi a obra lá pra uma galera muito insana, tipo assim, galera insana no sentido bom, tá? Uhum. Uma galera muito... Véi, uma parada muito assim, surreal, tá ligado? Assim, eu fui criado no setor sudoeste, cresci em Goiânia, né? Essa coisa, tive acesso à cultura e tudo mais, pela minha condição, condição da minha família, sim, mas ainda assim, cara, entenda, tira o Felipe, e coloca o Gatito. O Gatito nunca tinha vivido isso, entendeu? O Gatito nunca tinha vivido isso. Eu me visto muito do personagem, porque se eu colocar o Felipe, nas experiências que o Felipe já teve na vida do Gatito, cara, eu vou matar o rolê. Então, eu tenho que viver com esse... É um projeto. Tem que saber diferenciar. É igual o nego que abre... Cara que tem uma empresa muito grande e abre outra empresa e acha que o fluxo de caixa ou essa empresa, ela tem que ser tal qual aquela empresa grande. Cara, esse cara vai quebrar essa empresa. Se essa empresa não tiver processo de crescimento, ou se esse projeto, né? Às vezes nem é empresa, um projeto. Se você acha que esse projeto ele vai começar igual esse que já demorou anos para chegar nesse nível, você quebra ele. Ou você cresce, você sobe, você não respeita, você... Entende? Você não vive o processo. Você não vive literalmente essa parada de viver o processo hoje que tá até na moda pra caralho, né? Viva o processo. Né? O que é viver o processo? Mano, é se fuder pra caralho. É literalmente viver o processo. Literalmente. Pô, tenho Os condição altos de e ficar num baixos do hotel. processo. Tenho condição de ficar num hotel. Mano, eu vou ficar num hostel. Ah, por quê? Porque é legal ficar num... Não, mano, porque no hostel eu vou conhecer um monte de gente que tá começando a fazer o trampo igual eu tô. Faz sentido. São realidades diferentes no background? Sim. Mas ali, meu amigo, ali eu tô vivendo 100% a minha verdade, 100% o que eu estou disposto a viver. Então, pra mim, você me pergunta, cara, daí eu acabo dando uma volta, mas é importante falar isso. Foi Art Basel, acabei conhecendo pessoas e lugares e assim, pintando em lugares que eu jamais sonhei, picos muito fodas, pessoas profissionais muito grandes ali de Miami, nos Estados Unidos. Então foi a maior conquista, sem dúvida. Me abriu portas para voltar ano que vem não, esse ano. No meio do ano aí tô voltando para lá para pintar, deixar mais coisas legais lá. Tô com 3 trabalhos lá praticamente fechados. Então assim, é aquela coisa, né? A obra mais importante é aquela que permite você continuar sonhando, você continuar pro próximo trampo, sabe? Então assim, resultado mas aí se a gente for falar de obra sentimental, cara, a maioria de coisa que eu crio para as pessoas, história de pessoas, ou coisas relacionadas a conquistas, ou não, às vezes coisas minhas têm sentimentos, entendeu? Então, ou às vezes também não tem, todo mundo procura, qual que é o sentimento aqui? Não, às vezes nem tem. Não tem nada, eu só queria dizer. Mas às vezes tem também, então assim, agora resultado foi esse, sem dúvida. E cara, teve alguma obra assim que o cliente falou assim, não, vem aqui que eu quero trocar uma ideia com você. Você chegou lá, então, tá vendo essa parede aqui? Eu queria desenhar um pônei voador, cara. Porra, velho, pônei voador não, cara, vamos fazer Não, velho, eu quero um pônei voador. E teve aquela briga e acabou que já aconteceu isso, aquele cliente cara, que queria o pônei voador. Tem e não tem, porque assim, o que acontece? Graças a Deus, mano, todo mundo que me chamou pra criar até hoje, comissionado, né, esse trabalho pago, foram pessoas que compraram a ideia visual. Que confiaram no que já... Graças a Deus, cara. Assim, eu não sei nem como, velho, eu consegui transmitir tanta confiança, porque tá muito cedo, né? Porra, tem 2 anos e quase 3 anos que eu comecei. Então, assim, é muito que eu comecei a mostrar, né? Que eu comecei mesmo desde os 5. Cara, mas é porque eu vi, né, antes de convidar, a gente dá uma olhada. Cara, é um negócio impactante, é forte o negócio. A sua arte é... Ou gosta ou não gosta. Não tem muito aquele negócio de... tem uma flor aqui. Não, meu irmão. Vida, isso aqui é... Não, exatamente, é vida. Disso. Porque tem gente que gosta daquela coisa mais preto e branco, aquela coisa não sei o que... aquela parada mais aquela rebuscada. galera que vê o traço assim, fala assim, isso aqui é o sangue do pônei voador. Cara, na moral, tipo, eu respeito muito quem pensa. Só que assim, velho, tipo, mas, pô, até aquele... Só que eu acho que eu tenho que ter muita saliva, tá ligado? E eu não tenho muita saliva pra... Assim, amo conversar, amo trocar ideia, pô, comunicação social aí.
Por mais que eu tenha abandonado, né, a publicidade, eu amo comunicação social, amo gente, amo conversar. Mas não tem muita saliva pra gastar com uma parada que eu já fiz que tá ali. É aquilo, velho. Não preciso de ficar, é isso. Não, cara. Tem uma frase, véio, muito boa, que eu printei. Não lembro de quem que é, não, da série. Uma frase legal que eu não sei de quem que é. Que fala o seguinte, a arte, velho, ela perde o sentido quando ela tem que ser explicada. Eu faço desenho, ilustração, então é o que tá ali, tá óbvio. Às vezes até tá óbvio. Faz todo sentido. Você tem que ficar explicando o que você fez, velho. O que significa isso aí? Então, se eu explicar o que fez, é merchandising, ou é propaganda, ou é publicidade. Tá? Assim como, se eu tiver que ficar palestrando pra pessoa, pô, ninguém gosta disso, mano. Não, porque eu quis. Não. Cara, o grande legal é cada um ter a sua percepção, é cada um ter o seu olhar. Cara, você tem noção que o cara, ele cria uma parada, certo? Você tá lá, você passa. Se é no museu, se é na galeria, se é na rua, se é no muro, você passa, velho, o que esse maluco pensou quando ele tava criando essa parada? Esse é o legal. Esse é o barato. Você olhar e falar, velho, o que esse cara pensou? Ou, cara, como que ele fez essa parada aqui? Não, ele tem que explicar o que é aquilo ali. Ele tem que explicar. Cara, é um saco. Você tem que ficar explicando técnica, você tem que ficar explicando, por exemplo, como é que você fez? Cara, pincel e tinta. Não, mas como? Cara, com a mão. Aí, além disso, é a parada conceitual. Não, porque isso aqui simboliza... Não. Cara, não. Comigo não. Comigo não vai. Embora eu crie para pessoas história de pessoas. Só que aquilo é pra pessoa. Exatamente. Você fala, esses dias eu entreguei uma obra pra uma cliente, velho, foi muito engraçado. Que assim, também o cliente, ele tem acho que ele tem, assim, uma parada, assim, meio... pô, mano, tá salvando, viu, com a boca seca. O cliente, ele tem uma parada assim, ó. Não, porque eu vou comprar essa obra aqui, que daqui uns 10 anos ela vai valer tanto dinheiro. Mano... Às vezes o cliente tá botando mais expectativa. Não, porra, amém, cara. Ó, recebo, vamos lá, pai. Daqui a 10 anos eu vou te matar. Ouça teu filho, pai. E aí, essa cliente falou assim pra mim. Nossa, daqui um tempo vai valer muito. Eu falei, pô, amém, né? Tomara, mas assim, eu nem tava pensando nesse bagulho de valer muito com o tempo. Aí ela pegou, nossa, e eu vou vender daqui um tempo. Eu falei, não, você não vai vender, porque essa obra só faz sentido pra você. Aí ela, é verdade, não tem preço, né? Eu falei, não tem preço. Se olhar pra esse lado, você comprar uma arte pra que ele não vender. Porque eu tô criando uma parada pra pessoa valorizar pessoal, por ela. Né, se ela quiser vender também, o problema é dela. Só que assim, é dela. Aquilo é dela. Aquilo é parte da história dela. Com a minha técnica, enfim, com a minha linguagem e com as minhas formas e cores. E aí, cara, achei engraçado isso, sabe? Que você falou do negócio, eu falei, pô, muito doido. Então, assim, não tem que ficar explicando. Quando ela viu a obra, eu não precisei de ficar, isso. Ela bateu o olho, cara, ela começou a chorar. Aí ela falou assim, que engraçado, eu tô sentindo um sentimento que... Ela falou com essas palavras. Tô sentindo um sentimento, eu não sei, tipo... É como se eu estivesse vendo a tela, eu sei o que tá aí, que você quis dizer, mas ao mesmo tempo também eu tô sendo pega de surpresa por saber. Saca? Tipo assim, nossa, que doidos. Eu tô revisitando momentos que Conectou com... E aí, a filha dela tem um problema, cara, muito louco. Também, se a gente for ficar aqui falando, vou ficar falando um monte de história aqui, porque cada cliente tem história. E cada obra que eu faço também tem, né? Quando não é pra alguém. A filha dela nasceu com doença, cara, que 1 a cada 100 milhões de crianças. Seria legal se eu soubesse, se eu lembrasse o nome. Mas só pra situar, é um grau, tipo, ela tem um grau de autismo também, mas é um grau muito nível hard, assim, tipo, lá em cima, tá? E ela foi acometida de uma doença lá na barriga da mãe dela. E falaram pra ela, os médicos, que a filha dela ia ficar em estado vegetativo completo. E não ia falar, não ia mover, pescoço pra baixo, nada. E aí, cara, ela tava numa quebradeira do cacete, ela e o marido. E aí no Réveillon, eles passaram numa igreja aí e tudo. E eles foram falar com Deus. Falaram, Deus, pai, ajuda a gente e tal. Ela não tinha ainda filho, porque ela tentava ter... Olha só que doido. A vida dela tava numa zona também, assim, tava... Coitada, tava mal. E eu acho que é aí que é a história foda. Uma história que também é uma história foda. Uma história que era ruim e aí a pessoa hoje te encontra com outra história. Acho isso muito louco, velho. Acho isso muito massa.
E aí ela falou assim, e ela tentava in vitro, tentava engravidar, não conseguia. E nesse Réveillon ela falou, pai, eu queria um filho e tal. Aí, meses depois, vem a filha com diagnóstico de essa doença raríssima. Porra. Quem pegou essa oração, né, mano? Porque você acha que não foi Deus, né? Ela falou com essas palavras pra mim. Eu falei, caramba, aí vem, né? Eu pensei, né? Aí vai vir chumbo. E história bad e tal, até então. Aí ela falou, e a gente tava na quebradeira e tal, e quando a gente descobriu que ela tinha doença, a gente não tinha condição. Quando eu passei o Réveillon na igreja do Tony, eu falei, Deus, só me dá condição, porque eu preciso de ter. Pô, mano, você cuidar de uma pessoa doente, independente de qual doença ela tem, é uma pessoa que é um vulnerável, cuidar de uma pessoa dependente, ou idosa, ou uma pessoa doente com uma doença mental, qualquer outra coisa, cara, é custo, velho. Muito, né, velho? Custo de tempo, custo de dinheiro. Então, assim, ela tava numa quebradeira total, ela e o marido. Pediu o filho vem com problema, né? Muitas pessoas falam problema. O problema veio com oportunidade, né? Depende do ponto de vista, né? Ela conseguiu enxergar. E eu acho que Deus também deu uma mexida no doce aí, saca? A criança veio com problema. Cara, quando a criança nasceu, a criança veio, né? Mas quando ela nasceu pro mundo, ela não tinha problema. Ela tinha o grau de autismo alto e a doença. Só que agora ela é objeto de estudo, porque estão estudando ela, velho. Não desenvolveu os que ela conseguiu desenvolver. E não desenvolveu, no caso dela, não tinha como regredir, né? Não tinha como regredir. Parou. Então não avançou. Porque não é uma doença que regride e a pessoa fica de boa, não. Também não é aquele... é porque todo mundo fala, milagres de Deus são milagres porque você não tinha braço, nasceu um braço. Não, mano. Deus não faz... Deus, no máximo, ele pode dar ideia pra um cara que tá fazendo um braço biônico lá pra chegar na sua geração pra você, no máximo. Esse é um milagre. Assim, eu enxergo milagre muito nessa perspectiva. E aí, cara, o que aconteceu? A criança nasceu com alto grau de autismo, com a doença, mas a doença branda. A criança hoje corre, a criança fala algumas coisas, pega, é inteligentíssima, foi quem me recebeu, abriu o elevador pra mim, abriu a obra. Tem até um videozinho aqui, eu vou postar essa semana. Linda demais. O que aconteceu? Essa mulher, no decorrer desse caminho, ela começa a perceber o seguinte, cara, começa a agradecer a Deus, gratidão. Pô, podia ser pior. E não foi. Olha que doido. Essa gratidão dela abriu um monte de porta pra ela, cara. Porque através dessa gratidão ela conheceu pessoas que hoje fazem parte de um negócio muito grande dela. Franquia, um negócio, uma pessoa, um ser humano, cara, tem gente que você vê que tem luz, saca? Tem gente que você, eu cheguei aqui, mano, fui te cumprimentar, falei, esse cara é do bem, né? Porque eu tô na sua frente, não, porque a gente não se conhecia pessoalmente. Cara, mas eu sinto isso demais também, eu e minha esposa, a gente tem esse, não digo que é dom, sei lá se é dom, mas a gente sente demais, cara. A nossa vida hoje é muito fechada pra poucas pessoas pra entrar aqui na nossa empresa, na nossa casa, cara, não é qualquer um, cara. Pois é, isso é uma seleção, né? Mas e também é um aprendizado que você tem com o tempo, né? De às vezes treinar tanto essa intuição, né? Uhum. Que você às vezes bate o olho, você vê, você consegue sentir, né? Consegue. E essa mulher, cara, essa cliente que eu entreguei pra ela, cara, foi assim, aí você perguntou, né, qual foi uma das histórias. E mais louco possível, assim, foi porque essa obra eu entreguei sei lá, mês passado. Eu cheguei de Miami, fiquei um tempo em São Paulo com a minha filha, vim com a minha esposa, vim pra Goiânia, e aí eu vim pra Goiânia, não voltei pra poder entregar o que eu tinha que entregar, e ela era uma das pessoas. Então, assim, e ela tava, tipo, e aí, meu presente de Natal e tal, que, ela comprou a obra, e aí ela comprou a obra no meio do ano, e eu tava com a agenda muito cheia, eu falei, cara, eu só vou conseguir te entregar em dezembro, mas vai vir pro Natal. Aí ela, você vai me entregar? Cara, foi assim... tão louco entregar isso pra ela. Sentimentalmente falando, não tem preço, né? Cara, eu nunca tinha visto a criança. Tipo assim, ela tinha falado, eu tinha anotado, escrito, a gente conversou umas 3 horas, tomamos um café na empresa dela e tal, e ela contou. E, cara, foi muito louco, porque no meio da história, ela contando, ela chorou várias vezes. E ela falou assim, desculpa, eu tô chorando, é porque eu não falo mais disso. E tá sendo muito bom falar disso. Porque hoje ela é outra pessoa, não só pela questão financeira, cara.
também, tá? Mas por toda a construção, talvez até dela mesmo, que ela sabe lá pelo motivo que ela tá chorando. Então, assim, acaba que é mais do que só fazer desenho, né? É mais do que só. Então, essa foi, assim, a minha última obra que eu me lembro, né? Assim, a mais impactante, assim, pela história e tal. Cara, que bacana, cara, que bacana. Você foi de arrepiar. Cara, quando eu falo assim, quando o papo é bom, o tempo passa que a gente nem... O Edson já entrou Pô, aqui, já fez né? um sinal, a gente já... Caraca, 5 horas. Irmão, deixa eu te falar, Doido. eu achei massa. Tanto é que o Elton já brigou comigo, já entrou aqui, eu falei, não, vou acabar. Depois da água várias vezes. O Elton? O Elton salvou aí, velho. Obrigadão. É nossa paniquete que vem aqui entregar. Irmão, eu sempre encerro aqui, cara. Eu peço pro convidado. Tá rindo lá, tá rindo lá. É nossa paniquete, Juju. Chamar de Juju agora. Aí o Panda é a Paquita, né? Panda é olha lá, Juju. Ele é a paniquete, o Panda é a Paquita. Irmão, eu sempre peço pra encerrar aqui, cara, olhando pra aquela câmera ali, manda um recado pra quem tá vendo, assim, tem gente que manda recado religioso, tem manda gente recado de força, de recado o que for. Eu gosto muito bacana dessa interação convidado com quem tá vendo ali. Lógico. 10 segundinhos, 30, o tempo que você quiser, passa a mão no cabelo, manda uma mensagem pra quem tá te vendo aqui, cara. Eu sei o que eu vou falar, mano. Massa. Duas coisas eu vou falar. Primeira coisa, que eu acho que até resumindo essa conversa e resumindo um pouquinho de tudo aquilo que eu sei que fez parte da minha vida. Primeira coisa, perdoe, velho. Perdoe agora, se possível. Porque a gente tem a mania de ficar assim, ó. Não, quando eu sentir de perdoar, eu vou perdoar. Não, eu não senti ainda, não. Ainda tô bem ferido. Cara, ferido a gente vai estar sempre. Às vezes é o inverso. Você perdoa primeiro e a ferida sai. Exato. Sabe por que ferido vai estar sempre? Pensa comigo. Eu tenho uma dívida contigo. Dívida moral, certo? Falei contigo e tal. Você tá na verdade, você tem comigo, tá? Eu não vou ter com você, não. Eu sei que vai ter comigo. E aí, cara, você me pede perdão e eu não te perdoo. Ou às vezes joga aquela frase assim, ó. Não, eu te perdoo, tá tudo certo. Só que você fica com aquele negócio guardado dentro de você, cara. A vida inteira. Você vai concordar comigo que se você... Foi um perdão só de palavra, sim, né? Não foi um perdão de coração. Por que foi de palavra? Porque toda vez que você lembrar disso, você vai ficar com raiva. Mesmo que você... Olha só, aí o poder do perdão genuíno é o seguinte, você perdoa. Não, eu te perdoo, cara. Eu também sou humano, cara. Eu também erro. Pô, cara, bora lá, vamos, né? Às vezes você nem pode nem conviver mais. Mas você sabe que você perdoou no seu coração. Quando a lembrança vem, dói um pouco. Ligado? Só que não dói mais ao ponto daquilo parar o seu tempo de roubar o seu tempo. Sim. Com energia ruim. Com energia ruim. Então, cara, primeira coisa, perdoa. E a segunda, que eu não vou falar mais, crie. Só crie. Crie sem parar. Faça, planeje, elabore. Sem medo, né, velho? Sem medo, por mais maluco às vezes e por mais improvável que seja o pensamento, crie. Faça, teste aquilo que você falou aqui antes de a gente começar. Cara, eu tive 112 quilos, você falou? 113 quilos, só pra provar pra mim que era possível e pra ver como é que era. Então, cara, crie, velho. Isso é uma forma de criar. Você criou um shape que não existia. Verdade. Então, crie, velho. Crie e perdoe. Porque eu acho que a vida também assim, a vida é sobre perdão sempre, né? Porque a gente sempre ou tá pedindo perdão ou a gente tá perdoando. E é incoerente se eu, quando peço perdão, espero perdão de alguém e eu não perdoo. Não aceito. Então, perdoe e seja perdoado. Resumindo essa conversa, assim, e do porquê que eu até tô aqui como um artista visual, como um cara que cria, foi perdão. Por causa disso, verdade. E crie, né? Porque o perdão é pra você poder parar de ficar pensando potoca, pensando merda aí, gastando tempo com energia ruim. E deixando de criar alguma coisa. E energia boa é criação. Show de bola. Irmão, obrigado mais uma vez. Show de bola, aprendizado massa aqui, foi muito legal. Vou shapear com você esse ano. E eu quero essas artes também suas aí. Vambora, pra cima. Troca aqui de trabalho. Eu troco um corpo por arte, tá ligado? Então valeu, zoeira, galera. Pô. Tamo junto, Show valeu. Bola, espero que tenham gostado. Valeu demais, é nóis.